Olá, sejam bem-vindos ao Coaching Books. Meu nome é Ranieri, eu sou seu coach a partir de agora para você entender melhor sobre gestão da emoção. O livro de hoje é chamado Mestre Inesquecível. Ele faz parte de uma coleção do Augusto Cury sobre a inteligência de Cristo. Tudo bem? Nesse livro você vai ver coisas incríveis que são documentadas na Bíblia, né? Aqui não estamos defendendo religião. Aqui estamos simplesmente relatando e interpretando fatos que estão em documentos ou na Bíblia, que seja, para você entender o padrão de comportamento psicológico do Mestre Inesquecível. Bom, vamos lá então. Para vocês entenderem, eu vou começar, eu não vou seguir a sequência do livro. Isso aqui não é uma página sobre resumo, sinopse do livro. Isso aqui é o quê? É uma interpretação sobre coaching, sobre gestão da emoção, em alto nível para você ter uma alta produtividade no que você tiver que fazer na sua vida. Tudo bem? Vamos lá então. Bom, você entender, eu vou começar pela história de Saulo. Uma vez eu fui dar uma palestra no Senai. Fui lá, uma palestra beneficente no Senai, uma cidade chamada Votuporanga, no interior de São Paulo. Bom, eu cheguei lá e eu perguntei, alguém aqui conhece Saulo? Poucas pessoas levantaram a mão. Eu fiquei preocupado. Sabe por quê? Porque independente da sua religião, a Bíblia é um grande best-seller, né? Essa forma de enxergar a Bíblia é do Jerônimo Temel, meu mestre, fiz curso de formação com ele. Então, vocês vão perceber o seguinte, cara, é um grande livro para você ler. Por que você não leu ainda? Não é verdade? Mas vamos lá, quem é Saulo? O que aconteceu com Saulo? Tem tudo a ver com transformação, tá? Aconteceu o seguinte, ele era um perseguidor de cristãos. E como eu estou falando sobre o livro, eu vou mostrar o livro. Ele está um pouco embolorado, mas não tem problema. O livro tem que ficar assim, tá, gente? Riscado e sinal que está usando. Bom, e eu vou falar algumas coisas que ele fez. Vamos lá. Ele encerrou cristãos em prisões, né? Múltiplos assassinatos, a exemplo de Estevão, perseguiu de forma incansável. Fato é que Paulo, né? Depois Saulo vai se transformar em Paulo, eu vou descrever para você como foi. Saulo, ele era um grande orador, ele era um fariseu, tinha cidadania romana, ele era o cara, tá? Ou seja, um cara que dava trabalho, entendeu? E a meta dele qual que era? Perseguir cristãos. Joia. O que aconteceu? Vocês sabem, aí já entra um pouco de fé, mas de qualquer forma ele teve uma visão, ficou cego, tudo bem? Ficou cego. E o que aconteceu nesse momento que ele ficou cego? Ele ouviu a voz de Jesus e se converteu. Independente se você acredita nisso ou não, fica comigo para você entender a transformação que ocorreu nele, tudo bem? O que ocorreu nele? Ele passou a ser uma outra pessoa. Agora já é história. Por que eu sei que é história? Porque eu tive a bênção, eu tive o prazer de visitar a Grécia e eu vi por onde Paulo passava, aí se transformou em Paulo, tá? Ele encantava as pessoas, ele falava com o coração. É um grande poeta. Você já deve ter ouvido várias passagens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse se não existisse amor, não é verdade? Muito bonito. E nesse livro Mestre Inesquecível, Augusto Cury vai tratar diversos assuntos relacionados a essa transformação. Certamente Jesus, isso é certo, tá? Foi o maior transformador de homens, o maior educador, o maior psicólogo, o maior filósofo. Como você quiser. E agora a gente vai entender por que isso, não do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista humano, psicológico, do ponto de vista de transformação. O que ele fazia e agia para transformar as pessoas. Vocês têm que entender no primeiro momento sobre esse livro, eu não estou seguindo a sequência, isso não é uma sinopse, lembra? Isso aqui é uma interpretação, uma aula para você sobre gestão da emoção, utilizando um livro como base, o grande mestre Augusto Cury. Legal. Bom, a questão é a seguinte, você largaria tudo para acompanhar Jesus? Você que vai à igreja todo domingo, todo sábado, com todo respeito estou falando, tá? Mas você largaria tudo que você tem? Se você tivesse no portão da sua casa, fazendo um churrasco, e você visse a imagem de um homem dizendo, venha comigo. Você faria como fez Pedro, que mesmo velho, largou a rede e seguiu Jesus? Olha que transformação isso ocorreu. Como que Pedro transformou-se de um senhor, um velho, todo respeito, pescador, nada de errado com isso, em um grande orador, que falava fluentemente latim, a língua dos romanos, falava outras línguas também para evangelizar. Como que isso aconteceu? Mais uma vez, isso não é uma página religiosa, isso é uma página de transformação. E houve aí uma transformação, entendem isso?
Então vamos junto. Você tem que entender o seguinte, cada palavra que tem ali, no Novo Testamento especialmente, tem muita sabedoria. Quando, por exemplo, é dito sobre espinhos das plantas, esse espinho, Augusto Cury vai dizer que é o sucesso. Como assim o sucesso pode sufocar? Quantas pessoas vocês conhecem que ao se transformar em pessoas bem-sucedidas mudaram? Sabe, começaram a tratar mal pessoas, mudou para mal, mudou para pior. Então, isso é uma asfixia da mente, asfixia do coração. A gente chama de coração, né? Mas na verdade, nós sabemos que é propriamente que é onde estão as emoções. Tudo bem? Então, sobre gestão da emoção, e essa é a nossa proposta aqui, você tem que entender o seguinte, você não pode, agora Augusto Cury, sempre fiel à fonte, você não pode ser escravo das respostas. Se alguém fala algo e te agride, se alguém faz algo que você não gosta, ou fala algo que você não gosta, você não é obrigado, saiba você, a responder de pronto. Seja senhor de si mesmo, não seja escravo de você mesmo. Tá? Então, o que aconteceu? Jesus sai do óbvio. Eu estou falando, analisando tecnicamente o padrão de pensamento. Jesus sai do óbvio. Os fariseus se uniram com outros religiosos poderosos e queriam fazer com que Jesus ou ficassem contra o povo ou contra os romanos. O que eles bolaram? Essa fala que eu vou falar agora está no livro O Mestre da Sensibilidade, que é da coleção Inteligência de Cristo. Tudo bem? E lá vai dizer o seguinte, perguntaram para Jesus, devemos pagar impostos, tributos, aos romanos? O que você responderia? Se Jesus dissesse sim, o povo ficaria contra ele. Se ele dissesse não, ele seria acusado e ainda não era a hora dele. O que você faria? Você acha que na vida só tem sim ou não? E agora, utilizando a linguagem de Tony Robbins, grande coach, grande mestre americano, e aí, o que você faria? Jesus não disse sim, nem não. Augusto Cury vai dizer o seguinte, ele foi além, ele ampliou as janelas da mente. Essa linguagem é do Augusto Cury. Ele ampliou as janelas light, janelas da tranquilidade, da sabedoria. Sabe o que ele disse? Você lembra? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os fariseus não devem ter nem entendido o que ele quis dizer, para ser bem sincero. Fato é que você, diante de uma situação de crise, você tem que ter a sabedoria, a respiração para você analisar a situação. Um outro exemplo que é relatado, e esse você conhece, esse é bem famoso, é a defesa da prostituta. Você que é advogado está assistindo aí sobre gestão da emoção. Jesus escreveu no chão. O que significa escrever no chão? Isso é pura gestão da emoção. É dar o tempo correto para a resposta correta. Não dê uma resposta apressada diante de uma situação de crise. Não retruque diante de uma agressão. Não seja escravo da pessoa que te agride ou de si mesmo. Pura gestão da emoção. Jesus, então, defendendo a prostituta, disse: joga a primeira pedra aquele que nunca pecou. Você já conhece. E aí, qual foi o desfecho? Você já sabe, a absolvição. Vá e não peque mais. Transformação. É isso que o Mestre Inesquecível propôs. É sobre isso que vamos falar. Até a próxima aula.